Boa noite, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui nesse congresso sempre tão abençoado, sempre tão maravilhoso e com muita coisa diferente, muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E nós vamos falar um pouquinho hoje aqui dessa teoria que a gente conhece bem, da teoria da evolução. Nós vivemos dentro de uma sociedade, uma cultura que foi fortemente influenciada pela teoria da evolução, mas ela teve muitas consequências que normalmente o professor ele nunca vai falar em sala de aula. Ele nunca vai contar o que foi que essa ideia, o que foi que essa teoria ela produziu. Então, vou tentar compartilhar um pouquinho aqui do que foi que essa teoria produziu. Aqui sou eu. E eu queria começar com essa frase aqui, para a gente pensar um pouco, porque aqui é um lugar que a gente fala muito das mentiras religiosas. Então, nós temos os islâmicos, que eles vão lá e eles se explodem e matam centenas, dezenas, milhares de pessoas, porque eles acreditam que com isso eles já têm o paraíso garantido, né? E que tem 72 virgens esperando por eles lá. Então, quando eles fazem isso, é óbvio que é uma mentira que ele acreditou. E a mentira teve consequências muito ruins. Nós temos pessoas que elas vão e elas se relacionam com demônios. Infelizmente, isso é doloroso, mas elas se relacionam com demônios porque contaram mentira para ela que ali são mortos. Então aquela mentira religiosa levou ela a acreditar naquilo, pois ela em contato com seres demoníacos por causa daquela mentira. Mas aí quando a gente tem outras mentiras, já falada num tom mais acadêmico, num linguajar mais científico, você simplesmente abraça aquilo e está tudo bem. Então essa frase aqui diz, uma mentira acadêmica, ela é tão destruidora e diabólica quanto uma mentira religiosa ou qualquer outra mentira. Então não é porque o darwinismo ele tem a chancela de uma parte, não todos, né, não de toda a comunidade científica, não é porque ele tem essa chancela que está tudo certo, que deu tudo certo. Vamos pensar aqui, qual é a verdade? O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou ele é simplesmente um animal que evoluiu por acaso? E aí nós estamos diante de duas visões daquilo que o homem é. E hoje boa parte, talvez a quase totalidade do estudo acadêmico, ele vai olhar para o homem como se o homem fosse simplesmente esse animal aperfeiçoado. Em psicologia é isso que você vai ter, é isso que você vai aprender, nas ciências humanas é isso que você vai ter simplesmente um animal um pouco mais sofisticado ali, e tudo isso começa com Darwin. Eu não vou entrar propriamente nas questões científicas que envolvem, eu quero entrar nas consequências que isso trouxe ao longo da história. Então, só aqui para a gente entender o nosso dilema. Então, desde o século XIX, o mundo teve que conviver com duas afirmações conflitantes. Primeiro palavra de Deus, ensinando que o homem foi criado por Deus, conforme a sua imagem e semelhança, como coroa da sua criação. Então você olha para um ser humano e você sabe que esse ser humano traz nele, de alguma forma, a marca do Criador. E que esse ser humano, ele vai ser criado como uma coroa. Deus fez tudo e colocou o homem para administrar, para exercer mordomia sobre isso. Então essa é a visão bíblica. E na afirmação de Charles Darwin, o homem vai se originar através de um lento processo evolutivo, indo de formas mais simples até mais complexas, tornando-se o que ele é hoje. Então o homem seria apenas um animal mais sofisticado do que o outro. Eu e você, nós somos criados na igreja, nós somos de uma geração com maior influência cristã. Então a gente lá na escola, a gente escutava isso, o homem vem do macaco, isso muito pouco efeito trouxe para a nossa vida. A gente respondia lá o que o professor queria para tirar a nota e não se preocupava com aquilo a gente não acreditava mesmo. Eu conversei com um biólogo formado na USP e ele disse assim para mim,
Olha, pastor, eu acredito na teoria da evolução porque eu acho que ela faz sentido, mas eu não acredito que o homem veio dessa forma, porque o homem é algo totalmente diferente. Então até ele via que essa ideia do homem como um animal sofisticado não ia colar de jeito nenhum. Então qualquer pessoa com um pouco de coerência vai enxergar isso. Só que nós temos hoje uma geração que muitas vezes não foi influenciada pelo cristianismo. Nós temos hoje todo um meio acadêmico que já rejeitou Deus, que já rejeitou a revelação de Deus, que já rejeitou tudo isso. Então para ele, ele não tem mais nem preocupação, para ele a evolução é como se fosse algo certo. Mas muita coisa não foi sendo contada ao longo da história. Então aqui tem alguns frutos podres do darwinismo. Nós temos aí o ateísmo, nós temos o darwinismo social, nós temos aí uma ética darwinista, uma ética baseada no homem como sendo um mero produto da evolução, mero animal. Nós temos eutanásia, nós temos nazismo. Então nós vamos ver um pouquinho daquilo que esse darwinismo ele foi criando. Queira ou não queira, o ateísmo ele é anterior ao darwinismo. Quando Darwin faz suas teorias, o ateísmo ele já estava ali em voga, já estava em desenvolvimento. Mas alguém já disse assim, a questão não é você tirar Deus, é o que é que você vai colocar no lugar dele. O que você vai colocar no lugar de Deus? Nós temos a afirmação de que Deus ele é o Criador, mas se Deus não foi o Criador, então o que eu vou colocar no lugar dele? Então essa teoria de Darwin, ela se encaixou ela caiu como uma luva para os ateus. E ela vai consolidar o ateísmo, ela vai justificar o ateísmo, ela vai dar um avanço imenso no ateísmo. Aqui um estudioso de filosofia e teologia, ele fala assim, o fator mais potente até agora que veio destruir a crença na existência de Deus nos tempos modernos é a teoria evolucionista de Charles Darwin. Porque até então o ateísta ele tinha na mão um problema muito sério. Eu não creio, Deus não existe. Mas então como tudo isso veio surgir? Como que surgiu isso? Como foi a origem disso? Ele não tinha uma resposta dentro de uma lógica coerente, ou pelo menos aparentemente coerente. Ele não tinha isso. Então ele ficava sempre com essa dificuldade na mão. Como que eu explico este mundo? Como que eu explico todas as coisas que existem? Como que eu explico o homem tirando a Bíblia da equação? Então ele não tinha como explicar. Quando vem a teoria da evolução, aparentemente dando uma resposta não bíblica, substituindo a revelação bíblica, substituindo aquilo que a Bíblia traz, então os ateus eles vão abraçar, e aí você pode dizer que o darwinismo ele leva o ateísmo a um desenvolvimento exponencial, porque agora era muito mais fácil você lidar com o ateísmo. E aqui tem uma citação de Karl Marx. Karl Marx já era ateu. Karl Marx já era ateu quando ele se tornou comunista, e ele já era ateu quando Darwin surge. E aí ele escreve assim, após ter lido A Origem das Espécies, de Charles Darwin, Marx escreveu uma carta ao seu amigo La Salle, na qual ele se alegrava nessa carta, diz assim, porque Deus, ao menos nas ciências naturais, já recebeu o golpe de misericórdia. Ou seja, antes do Darwin era como se a ideia de Deus, o conceito de Deus, a crença em Deus já estivesse moribundo, já estivesse morrendo. E aí quando veio o Darwin explicando como o homem surgiu, ou como surgiu a vida, ou como surgiram todas as coisas, agora pronto, Deus teria recebido o golpe de misericórdia nas ciências naturais. Então para a gente entender o quanto que o darwinismo ele vai levar o ateísmo, a negação de Deus. Eu não preciso confiar em Deus. Talvez um dos melhores trabalhos em vídeo desse tema seja um vídeo chamado Evolução versus Deus. E todos aqueles que foram entrevistados no vídeo, eles eram ateus, e eles diziam que o Darwin já explicou tudo, né? Já sabe de onde veio. Então a teoria de Darwin, as ideias de Darwin, elas vão competir com aquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. E aí nós lembrarmos uma coisa, nem todo evolucionista é ateu. Você vai ter pessoas que creem na evolução e creem em Deus. Às vezes eles não conseguem fazer uma relação entre as duas coisas, ou às vezes ele tenta fazer uma relação entre Deus e a evolução, né? Então tem evolucionista que não é ateu. Mas
todo ateu, obrigatoriamente, ele vai ser evolucionista. Todos esses países que nós conhecemos aí, que se tornaram os grandes países comunistas, né, Rússia, a União Soviética, depois China, eles vão assumir o ateísmo como ensino, né? Eles ensinavam o ateísmo e ensinavam junto o darwinismo, porque o darwinismo era aquele arcabouço que eles precisavam para justificar e para dizer que Deus não existe. Então o ateísmo é um primeiro fruto que vai surgir ali com Darwin. Independente se o Darwin acreditava em Deus ou independente se muitos que abraçaram naquela ocasião a teoria dele ou não, independente de qualquer coisa, o evolucionismo de Darwin, ele foi essa ferramenta que levou os homens a achar que eles não precisam de Deus, né? Que sozinho o homem surgiu e sozinho o homem se desenvolveu. E aí as teorias de Darwin, elas começam a ser aplicadas em diversas instâncias, né? Inclusive instâncias religiosas. Não coloquei aqui, mas o espiritismo ele vai entender o evolucionismo de Darwin como uma base também para entender a evolução do espírito humano. Ele também vai festejar isso. Mas nas ciências sociais nós temos esse homem aqui chamado Herbert Spencer, e ele vai criar o que ele vai chamar de darwinismo social, aplicar dentro da sociedade essa lei da sobrevivência do mais forte. Então o mais forte vai sobreviver na sociedade, o mais forte ele vai vencer o mais fraco e ele vai superar o mais fraco. Agora eu quero que muita coisa que aconteceu na história relacionado com escravidão, com extermínios de povos inteiros, ou com tentativa de extermínios de povos inteiros, eles eram baseadas nessa visão de Darwin, de que as raças superiores, elas estão ali para vencer, muitas vezes para realmente extinguir aquelas que são inferiores, e ele poder continuar assim o trabalho da evolução. Então Herbert Spencer, nem sempre ele falou com essas palavras, mas a ideia dele, de Darwin aplicado na sociedade, foi o que produziu. Então ele foi um profundo admirador da obra do Darwin, e ele é quem vai criar essa expressão, sobrevivência do mais apto. E na obra dele, que ele vai fazer? Isso aqui, vai aplicar a evolução a todos os níveis da atividade humana. Então tudo ele começa a enxergar o mundo, e você precisa entender que a evolução, ela é isso mesmo, ela é uma visão de mundo. Ela tira Deus da equação e ela coloca o mundo que sozinho vai se desenvolvendo e vai crescendo. E aí ele vai descrever o uso dos conceitos de luta pela existência e a sobrevivência dos mais aptos para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si mesmo e aqueles incapazes de se sustentar. Esse conceito dele vai motivar, de uma forma similar, ideias como eugenia. O que é eugenia? Eugenia é bom nascimento. Então você tem que valorizar aquele indivíduo, aquela espécie que teve um bom nascimento, tem uma boa geração. Então as que não tiveram uma geração tão boa, elas têm que ser excluídas. E as que tiveram uma geração melhor, elas têm que continuar se reproduzindo. O racismo vai nascer das teorias de Darwin. O próprio imperialismo, quando algumas nações começam a dominar outras, explorar outras, eles justificavam isso dizendo que eles eram uma raça mais desenvolvida, e que realmente a evolução diz que aquele que é menos desenvolvido tem que estar sujeito àquele que é mais desenvolvido. Tudo isso vai fazer parte da mentalidade de dominação que nós temos aí. E fascismo e nazismo vão entrar nisso, nós vamos ver, e lutas entre grupos, entre etnias, porque agora as raças que forem mais fracas, que foram menos aptas, elas vão ter que ser extintas, e as mais aptas, elas vão sobreviver. A ideia de Darwin, ela contaminou toda a sociedade, e era assim que eles iam ver tudo aquilo que acontecia. Aqui é um mapa da África, e ali você tem os países que dominaram a África. Você vê a África aí toda retalhada, colorida, porque todas essas nações da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros, eles entenderam o seguinte: eles eram essa raça superior, a eles competia dominar as raças inferiores. Então eles pegam a África, literalmente eles pegam a África e separam como se fossem pedaços de pizza. Esse é meu, 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 e eles vão dominar
dominar. Como é que eles vão justificar essa dominação? Como é que eles vão justificar a violência que eles exerceram sobre esses grupos humanos que estavam ali? Como é que eles iam justificar? Eles iam justificar com Darwin. Nós somos raças superiores, nós podemos escravizar, nós podemos dominar, porque nós somos superiores a eles. Eles têm que se sujeitar a nós. Eu tenho certeza que o seu professor de história, que o seu professor de biologia nunca explicou isso, mas isso é fato. Isso aqui era matemático. Eles entendiam como raças superiores, competia a eles a dominar. Aqui tem uma extração de um livro chamado História das Colonizações, e ele diz assim: no século XIX, as ideias de Darwin exerceram um verdadeiro fascínio, como comprova a obra de Marx, e a luta de classes constituiu a versão humana da luta de espécies, analisada por Darwin. Para você ter uma ideia, o auxiliar do Marx, que era o Friedrich Engels, ele escreveu um livro chamado Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. E nesse pequeno livro ele dizia que o homem vai se tornar homem de um grupo de macacos mesmo, de símios, que começam a trabalhar, que começam a criar, e isso leva eles a se tornarem um ser humano. Então ele faz ali uma mescla entre o darwinismo e as suas teorias econômicas. E quanto à colonização, o Mark Ferro continua, quanto à colonização, ela surge como vertente dessa convicção científica, com a diferença de que, na sua bondade, o homem branco não destrói as espécies inferiores, mas ele as educa. Então, muitas vezes ele foi conquistar nesse sentido. Nós somos a raça superior, nós somos a raça mais evoluída, e nós estamos aqui para educar essas raças inferiores. Mas houve ocasiões, e aqui ele cita, a menos que essas raças inferiores, elas não sejam humanos, como os bosquímanos. Bosquímanos, gente, é aquilo que a gente conhece como pigmeu, lá da África, aqueles homens que eram de baixa estatura. Então, no caso dos bosquímanos ou dos aborígenes da Austrália, nesse caso, eles poderiam ser exterminados porque eles não eram necessariamente humanos. Vai ter mais algumas coisas aqui, mas para você saber, seres humanos já foram colocados em jaulas como se fossem animais. Na Europa já houve zoológico de gente. Muitos daqueles seres humanos que eles capturaram na África, que eles não consideravam como se fossem humanos, eles os classificavam como o elo perdido entre o homem e o macaco, foram colocados em zoológicos e expostos como animais. Provavelmente o seu professor de história, de biologia, de geografia, ele nunca falou isso, mas isso você pode pesquisar, era um fato. Coloca lá, zoológico de gente, e eles colocaram, não só esses bosquímanos, não só os pigmeus, mas outros também, que eles não consideravam humanos, eles consideravam menos do que humanos. Eles consideravam uma raça desenvolvida, e aqueles ali eram uma sub-raça humana. Aqui, nas populares feiras de horrores da época vitoriana, pequenos grupos vamos aqui, bosquímanos, a palavra é difícil, pequenos grupos de pigmeus eram anunciados como anões da África. E os primeiros antropólogos classificaram eles como fósseis vivos e não completamente humanos, encarando-os como o elo em falta na evolução da humanidade. Isso era uma febre. Nós temos que achar o elo perdido, aquele que seria o intervalo entre o animal, entre o símio e o ser humano. E muitas pessoas da África que eles encontraram, eles falaram, não, esse aqui é o elo perdido, ele não é um humano completo, e colocava ele num zoológico para exposição. A coisa era tão ridícula que eles pegavam o crânio do macaco, e o crânio do macaco tinha uma curvatura. Pegava o crânio do europeu, tinha uma outra curvatura. Aí o crânio do pigmeu ficava entre uma curvatura e outra. Aí ele falou assim, está entre um e outro, então ele não é humano, ele está entre o homem e o animal, e joga ele para o zoológico. Então pessoas
pessoas, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que biblicamente são todos originários do mesmo ser humano que Deus criou, Adão e Eva. Eles agora é entendido apenas como escalas diferentes de uma evolução que foi do animal para o homem. Tudo isso é mentira. E hoje assim, hoje a ciência sabe que aquilo era um absurdo, mas na época pessoas foram tidas como não humanas, simplesmente por causa da teoria de Darwin. Eu pus esse filme aqui, que esse filme é muito interessante, vale a pena você ver, O Elo Perdido, tá? É um filme que vai mostrar bem forte isso, vai mostrar a luta de alguém tentando mostrar que eles eram seres humanos, né? E eles foram lá enjaulados e colocados mesmo como se não fossem gente, foram colocados como se fossem gente. Tudo isso como um resultado da teoria da evolução. Os cientistas chegavam a falsificar informações, porque eles queriam a todo custo provar que aquelas pessoas não eram verdadeiros seres humanos. Por quê? Porque eles agora abraçaram como verdade uma mentira, que era a mentira do Charles Darwin. O ateísmo, a visão naturalista de mundo, a rejeição da revelação bíblica, pedia uma outra narrativa das origens, e a teoria da evolução caiu como uma luva. Eu preciso explicar o homem, eu preciso explicar de onde ele vem, eu preciso explicar quem ele é, como é que eu faço isso? E aí vem o Darwin, e aí pode ter certeza que os ateus abraçaram aquilo com uma alegria muito grande, que para eles era o que eles precisavam para rejeitar Deus. O que eles precisavam para rejeitar Deus estava ali. Eu acho muito interessante, e quanto mais, eu leio de tudo, quanto mais eu leio a literatura antibíblica, mais eu creio na Bíblia. Porque eles vão formando teorias e a da Bíblia é sempre a melhor. Então olha o que Paulo fala aqui, ele vai falar lá em Atenas, ele fala assim, que Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e a dantes ordenados e os limites da sua habitação. Essa guerra de raças, essa disputa por sua raça superior ou inferior, que vai acontecer a partir de Darwin, ela não teria acontecido se os homens ficassem com aquilo que a Bíblia diz, que todos os homens, independente da sua aparência, independente da sua localização, independente da sua cultura, todos eles eram descendentes daquele homem que Deus criou. Pronto, estava resolvido. Mas a teoria de Darwin acabou criando toda essa guerra racial, e que nós sabemos que o nazismo vai ser o ponto alto dessa guerra racial. E aí nós vamos entrar numa coisa chamada a ética darwinista. Existe a ética darwinista. Ou seja, se o homem é isso que foi dito, se o homem é um animal que evoluiu, como que eu interpreto o bem e o mal? Como é que eu vou interpretar? É muito interessante um trabalho de um cientista, que ele vai dizer, por exemplo, que a violência que o homem exerce, o homem é violento. Por que o homem às vezes ele se torna violento? Ele fala que isso é a sua herança animal. Então ele, como animal, ele brigava, então agora como homem, um animal, ele vai brigar. Até aí passa, né? Agora uma coisa que ele não conseguiu deixar passar muito, é que ele foi explicar que os homens são adúlteros, porque normalmente o macho tinha várias fêmeas. Então, quando o homem adultera, isso era um reflexo dessa atitude animal que estava nele. Vai falar isso para sua mulher, né? Vai falar isso para sua mulher que você traiu, vai falar isso para sua mulher. Não, é porque lá eu era um animal, né? E foi tão engraçado que ele no final, é uma matéria muito longa, e no final ele fala assim, mas a visão darwinista de ver o homem não é a única possível. Então, como é que eu vou explicar? Mas nós vamos ver algumas coisas aqui, agora vamos entrar algumas coisas aqui que são fortes, porque se você tomar essa afirmação de Darwin como verdade, o homem é simplesmente um resultado casual de uma evolução do animal até chegar no homem. Como é que ficam as coisas, né? Aí tem talvez você não vai conseguir ler, mas é uma tirinha muito inteligente, a conclusão lógica do darwinismo. Esse senhor fala assim, estou pensando em ser voluntário num programa social, topas?
Aí o rapaz responde assim para ele: mas isso não contraria o naturalismo evolutivo? Ele falou: como assim? Se o que importa é a sobrevivência do mais apto, por que ajudar os doentes e oprimidos? Aí falou: é hora de rever as minhas teorias. Se o darwinismo fosse verdade, a pior pessoa do mundo era o médico. A pior pessoa do mundo eram os médicos, porque eles estão salvando pessoas que naturalmente morreriam pela sua inaptidão. As pessoas piores do mundo são aquelas que ajudam outras a sobreviver. São aquelas que têm compaixão dos fracos e dos oprimidos. Então, dentro da ética darwinista, dentro da lógica da ética darwinista, ter compaixão de quem está doente, fraco, de quem é deficiente, seria algo completamente ruim. Aí você fala: não, você está exagerando. Mas foi exatamente isso que alguém disse, tá? Aqui uma frase do James Kennedy assim: a resposta que você dá à pergunta, o que é um ser humano, determinará exatamente o que você pode fazer a um deles. Se ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, então ele é algo muito precioso. Se ele é só um animal como outro qualquer, eu posso tratar ele como eu trato um animal como outro qualquer, né? Mas vamos lá, olha essa frase aqui: os fracos e os disformes devem cair. Primeira regra do nosso amor pelo homem, e para isso nós devemos ajudá-los. É fraco, é disforme, tem que cair, tem que morrer. Essa é a nossa primeira, esse é o nosso amor pelo homem, ele fala, e nós temos que ajudar ele a morrer logo. Olha bem, depois você vai saber quem falou isso, tá? Olha aqui, escuta essa frase aqui: o que é mais prejudicial do que qualquer vício? A compaixão ativa para com todos os deficientes e fracos, isto é, o cristianismo. Perde-se em força quando se tem compaixão. Se você for pensar darwinisticamente, é verdade. Você vai ajudar o fraco e deficiente, ele tem que sumir. Nada é mais doentio na nossa podre modernidade do que a compaixão cristã. O cristianismo foi até agora a maior desgraça da humanidade. Vocês têm ideia de quem falou isso aqui? Está escrito isso, gente. Tá? Poderia ter sido, né? Aí olha o que ele escreve, essa mesma pessoa escreve: a compaixão choca-se de frente com a lei da evolução, que é a lei da seleção. Não derivamos mais o homem do espírito da divindade, colocamo-lo de volta entre os animais. Esse homem que falou isso, ele vai ser estudado na universidade, ele vai ser pesquisado, ele é best-seller, seus livros vendem até hoje. Olha aí, gente, Friedrich Nietzsche. Isso ele escreveu em um livro intitulado O Anticristo, né? Então nós só podemos pensar que este homem, ele pegou aquela visão de Darwin, tomou essa visão de Darwin como algo absolutamente verdadeiro, e ele aplicou a filosofia, a visão de mundo, ao que realmente o mundo precisa. E não só aqui, mas em vários livros dele, inclusive o mais famoso, Assim Falou Zaratustra, a visão dele vai ser essa, né? A visão dele vai ser essa. A visão é que o cristianismo é ruim, porque o cristianismo protege, cuida, ele auxilia aquele que é fraco, enquanto na verdade o mais fraco deveria ser eliminado, porque ele diz: essa é a lei da evolução, a compaixão vai contra tudo isso. E aí, essa visão dele vai gerar, e não é só na Alemanha não, gente, vai gerar uma coisa chamada eutanásia. Você sabe o que é eutanásia, né? Eutanásia é a morte daquelas pessoas que estão com a sua vida em risco, né? Que a chance de sobrevivência é pequena. Mas esse Action
T4 era um programa nazista e de eugenia. O que era isso? Isso aqui, as pessoas elas vão lembrar dos judeus no campo de concentração, né? Vão lembrar muitas coisas do nazismo, mas não era só isso que o nazismo fazia. O nazismo, ele tinha dentro, com ele, isso o seu professor de história provavelmente também nunca falou, ele adotou piamente, completamente, a visão darwinista de mundo. Isso tem a ver com o Ernst Haeckel, que vai ser um alemão que vai lá, abraça as teorias do Darwin, traz para a Alemanha e vai criar todos esses programas de eutanásia. Então, só para a gente ver aqui o que era isso. A ação T4, do alemão Action T4, foi o nome usado após a Segunda Guerra Mundial para o programa de eugenismo, ou seja, eugenismo, eu quero pessoas que tiveram um nascimento bom, nasceu saudável, nasceu com saúde, vive, nasceu deficiente, está com problema mental qualquer um, mata, né? E eutanasia ele, acaba com a vida dele. Então esse programa da Alemanha nazista, durante o qual médicos assassinaram centenas de pessoas consideradas por eles incuravelmente doentes através de exame médico crítico. O programa ocorreu oficialmente de setembro de 1939 a agosto de 1941, mas vai continuar de modo não oficial até o fim do regime nazista. Então o regime nazista, ele vai matar essas pessoas que são consideradas inatas. Nasceu cego, nasceu surdo, nasceu com alguma deficiência congênita, vai morrer. Por que eu vou ficar cuidando dessas pessoas e fazer com que eles produzam filhos com os mesmos problemas que ele? A sugestão de se fazer cumprir, e aqui eles tinham a chamada higiene racial, foi um elemento essencial da ideologia de Hitler desde os seus primeiros dias. Isso aqui é uma frase do livro dele, Mein Kampf, tá? Que ele vai escrever assim: aquele que não é física e mentalmente são e merecedor não pode perpetuar este infortúnio nos corpos dos seus filhos. O Estado tem que executar aqui a sua tarefa mais gigantesca. Um dia, porém, isso aparecerá como um feito maior do que as guerras mais vitoriosas da nossa presente era burguesa. O que ele está dizendo aqui é que alguém nasceu, ele não é apto física, ele não é apto mentalmente, né? Então o Estado tem a obrigação de executá-lo, de não deixar que ele passe esses problemas para os seus filhos. Eu sempre penso, eu não sei pronunciar o nome dele muito bem, que o nome dele é um nome meio estranho, mas o Nick Vujicic, talvez você já viu algum vídeo dele, que é aquele rapaz que nasceu sem pernas e sem braços. Eu queria que ele fosse lá dar um abraço no Hitler. E ver uma pessoa que tem feito tantas coisas maravilhosas sendo daquela forma, né? Então a gente começa a olhar as consequências de uma ideia com toda a sua justificação científica, acadêmica, mas que produziu muito males e que os seus defensores hoje não querem que você saiba disso. Aqui era uma propaganda nazista, olha o que eles escreviam aqui: para que gastar tantas energias para cuidar de deficientes físicos e mentais? Não passam de um peso inútil para a sociedade. Ali tem um homem com dois homens nas costas, que seriam deficientes físicos ou mentais, e que ele estaria sendo obrigado a carregar. Então, para que vai ter que carregar essas pessoas? Por isso que eles foram sistematicamente mortos. E eles chamavam isso de sistema sanitário. Eles entendiam isso como uma limpeza, eles entendiam isso como uma purificação. Só para a gente pensar, quando você lê Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, o Nietzsche usa lá um termo chamado o super-homem, que talvez fosse melhor traduzido o além-homem. Então, o que era esse super-homem? O que era esse além-homem? O Nietzsche dizia que o homem ainda não terminou a sua evolução, em que ele ainda precisa avançar nessa evolução para se tornar algo além do homem. E para que ele se torne algo além do homem, você precisa excluir todos os indivíduos fracos, doentes, menos aptos, você precisa acabar com isso. O que é isso? Isso é darwinismo transformado em filosofia. O Darwin deu a sua teoria, o Nietzsche se transformou em filosofia e o Hitler simplesmente transformou isso em política. Aqui é uma foto famosa
porque esses pacientes falaram para ele que eles estavam a caminho de uma clínica, mas na verdade eles estavam indo para serem mortos. Esse era o propósito ali, porque eram pessoas doentes. Aí você fala assim, não, mas o Darwin, ele jamais ia pensar nisso, jamais ia falar uma coisa dessa. Agora, isso aqui algumas coisas, talvez você não consiga ler, vou ler aqui para você. Darwin escreveu Origem das Espécies, é o seu livro mais famoso, mas na Ascendência do Homem, que é um outro livro menos famoso, ele vai falar algumas coisas, e essas coisas são muito sérias, tem algumas citações aqui. Então uma das coisas que ele fala assim, entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são logo eliminados, e os sobreviventes geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Então ele estava falando daqueles povos lá da África ou da América, né? Então ele fala assim, geralmente lá entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são eliminados. Aí ele fala assim, nós, está falando dele, dos europeus, nós civilizados, por nosso lado, fazemos o melhor que podemos para deter o processo de eliminação, ou seja, nós tentamos ajudar esses fracos, nós tentamos ajudar esses doentes. E ele fala assim, construímos asilos para os imbecis, os aleijados e os doentes. Instituímos leis para proteger os pobres, e nossos médicos empenham o máximo da sua habilidade para salvar a vida de cada um até o último momento. Não é isso que a nossa cultura, olha, a nossa cultura, que a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo, e você faz isso sem nenhuma distinção, ela levou a nossa cultura a uma cultura de compaixão, a uma cultura de realmente cuidar das pessoas, seja em qual estado for, e crer que elas podem se tornar bênçãos para todos. E isso ele está criticando isso aqui, dizendo que nós fazemos as coisas para ajudar os fracos e para ajudar aqueles que são menos aptos. E aí ele fala, qual a consequência disso? Ele fala assim os membros fracos da sociedade civilizada propagam a sua espécie. Ele fala assim, o que isso resulta? Gente fraca continua gerando filhos, gente doente continua gerando filhos, pessoas com deficientes continuam gerando filhos. Não poderíamos fazer isso. Aí ele vai fazer uma comparação com os animais. Ele fala assim, ninguém que tenha observado a criação de animais domésticos porá em dúvida que isso deve ser altamente prejudicial à raça humana. É surpreendente ver o quão rapidamente a falta de cuidados ou os cuidados erroneamente conduzidos levam à degeneração de uma raça doméstica. Mas, exceto no caso do próprio ser humano, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzissem. Então eu falo assim, você cria a galinha, você não vai querer você quer o galo mais bonito, você quer a galinha mais saudável, a vaca mais saudável, o boi mais saudável, não é assim? Ele fala assim, a criação não é assim. Se tem um com deficiente, você não vai colocar ele para procriar, você vai procriar os mais bonitos, os mais fortes. Aí ele fala assim, mas nós seres humanos, nós fazemos o contrário, nós permitimos que doentes e fracos, eles se multipliquem. Em outras palavras, ele iguala aqui, ele iguala eu e você a um boi, a uma vaca, a um cavalo, a um animal como outro qualquer. Ele não consegue enxergar a realidade bíblica, que eu e você não somos simples animais, nós somos seres criados à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e inteligente, que nós estamos acima desses animais. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nazismo agora. Olha, pegando aqui essas frases de Hitler, diga-me se o Hitler não engoliu Darwin, né? Ele fala assim, a história é uma disputa entre raças, na qual as mais fortes tendem a derrotar as mais fracas, assim como na evolução das espécies, apenas as mais aptas sobrevivem. Então o que ele tem aqui na mente dele? O que ele tem na mente dele? Ele tem na mente dele evolucionismo. A vida é uma eterna luta, um mundo onde uma criatura alimenta-se da outra e onde a morte do mais fraco implica na vida do mais forte, que é o princípio aristocrático básico da natureza, a vitória do mais forte sobre o mais fraco como um meio de gerar toda a vida em relação a um nível mais alto, como uma pré-condição para todo o progresso humano. Então, destruir os mais fracos é a condição para o progresso humano. É isso que ele aprendeu lá no Darwin. E aí, aqui mais uma citação do Darwin, que ele fala assim, olha que ele escreveu em Ascendência do Homem, em algum período futuro, não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem vão certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. Então ele já está dizendo, os mais fortes vão matar os mais fracos mesmo, está escrito lá. E aí vamos só pegar aqui,
como eu disse, é uma cadeia. Darwin, com a sua teoria da evolução, o Nietzsche, com as suas ideias do além-homem, do super-homem, e o Hitler, pondo em prática aquilo que já havia sido dito. O Darwin diz: os menos aptos pereceram, e os mais aptos e mais fortes sobreviveram. É assim que a vida evolui. Aí o Nietzsche falou: os menos aptos e mais fracos têm que morrer mesmo. Tem que morrer mesmo. Não podemos ter compaixão. A evolução não tem compaixão. E aí o Hitler diz o quê? Eu sou da raça mais forte, por isso mato e escravizo as raças mais fracas. Essa é a lei da evolução. Então, é simplesmente uma caminhada de pensamento que vai desembocar naquilo que é o nazismo. Mas as coisas terríveis, gente, elas não param aqui. Eu só vou... Essa é uma informação muito importante. Mas por que a evolução... Por que a evolução é ensinada tudo quanto é escola? Por que ela se tornou tão universal, né? Pelo menos no Ocidente? Por causa desse homem aí, Julian Huxley. Ele é o fundador e diretor-geral da Unesco, que é o órgão da ONU que cuida da evolução. Esse homem, o Julian Huxley, ele não é nada mais, nada menos do que neto de Theodore Huxley, que era conhecido como o Bulldog de Darwin, que ele foi o homem que brigou. O Darwin não brigou, mas o vô dele brigou para defender a teoria da evolução. E o Huxley diz isso aqui, ó: essa foi justamente a postura de Julian Huxley, biólogo, escritor, humanista. Para ele, a evolução era muito mais do que uma teoria científica. Nosso conhecimento presente nos força a considerar que a evolução é a realidade suprema, um processo único de autotransformação. E o trabalho dele foi fazer com que essa ideia da evolução se tornasse dominante em todo o mundo. Então ela não se tornou dominante porque ela não tem falhas ou porque ela não produziu nada ruim, mas porque o neto de um grande defensor de Darwin, ele se tornou o fundador da Unesco e vai obrigar as coisas a acontecer. Agora eu quero terminar. Isso aqui são coisas muito chocantes. Aí o Peter Singer. Peter Singer está vivo ainda, ele é professor na Universidade de Princeton e ele defende que é errado dar mais valor ao ser humano do que a qualquer outro animal. A origem do homem é explicado pelo darwinismo, que coloca o homem no mesmo patamar dos demais animais. Ele cria, existe o racismo, né? Ele criou o especismo. Quando você tem preconceito com outro animal. Você é um animal e você tem... Por que você tem preconceito com cachorro, com gato, com orangotango, com papagaio, né? Com cacatua, né? Porque você tem... É animal igual a você. Então ele coloca o homem, mas fica olhando que o que ele deduz é a coisa mais natural do mundo, né? Eu vou até pular isso aqui, ó. Isso aqui é frase dele, pérolas dele, tá? A vida de um recém-nascido tem menos valor do que a vida de um porco, de um cachorro, de um chimpanzé. Essa aqui é uma frase dele. Agora, essa não é a pior. Essa aqui é uma das piores. Os mentalmente defeituosos não têm direito à vida, podendo, portanto, ser mortos para servir de alimento, se nós viéssemos a desenvolver um gosto pela carne humana, ou para fim de experimentação científica. Nasceu deficiente mental? Pode comer. E nasceu deficiente mental? Usa para experiência científica, porque se é deficiente mental é menos do que um animal que o outro animal tem mais utilidade que ele. Isso é frase dele mesmo, aqui é frase literal dele, é a visão dele. Mas uma mais chocante para pensar, a próxima aí, pensa você, se o homem é apenas um animal como outro qualquer, então Peter Singer vai dizer: a evolução nos ensina que somos animais. E a consequência é que o sexo cruzando as barreiras das espécies, isso é, sexo entre homens e animais, deixa de ser uma violação do nosso status e dignidade como seres humanos. Ou seja, não há nenhum problema em relação sexual entre homens e animais, né? Agora, quer uma coisa a gente pensar esse lixo, esse esgoto, né? Um dia, minha filha está fazendo psicologia, já vacinei ela com um monte de coisa, fiz ela ler um monte de livro. Um dia ela me liga: pai, eu estou precisando de um livro, quero ver se o senhor tem. O nome do autor é Peter Singer. Aí eu falei assim para ela: você lembra quem é? Porque ela que faz esses slides aqui. Aí eu falei para ela: ai meu Deus, vou ter que ler esse negócio, né? Agora é óbvio que ele não fala só isso, ele vai falar de vários assuntos científicos e vários assuntos diferentes, e o fato é que no meio de tudo isso, a visão que ele tem, que ele pegou, roubou, que ele engoliu de Darwin, vai defender todas essas coisas. E olha, ele não é
monopólio, não. Ao lado dele tem uma série de cientistas que defendem canibalismo, né? Que defendem a morte de pessoas que nascem com alguma deficiência, que defendem como algo natural a relação entre homens e animais. E aí, por quê? Porque essa é a ética darwinista. Então nós sabemos o estrago que ela fez, que nenhum professor vai falar. Ele vai dar as suas pontuações, mas não vai falar. Terminando aqui com duas passagens bíblicas, eu lhes digo isto, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, disse o apóstolo Paulo. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Nós temos que estar prontos, só vou aqui dar os dados para contato. Nós temos que estar prontos e temos que estar conscientes de que a Bíblia é a verdade em tudo aquilo que ela diz, e quando entendida, quando aplicada, quando vivida, ela vai ser bênção para a humanidade. Essas teorias, elas vão gerar mortes que os seus defensores vão jogar para debaixo do tapete para que ninguém fique sabendo. Amém? Deus abençoe vocês.